Capítulo 136, 137. 11ª visita ao mercado negro parte 2. Aqui temos cherry clafoutis e macarons. As sobremesas foram colocadas na mesa por Dalupin. Uma vez que o banquete acabou, Sung Jin apreciou os doces com os seus escolhidos. Isso marcou o final da reunião dessa noite. Vamos se encontrar de novo aqui. Levantaremos e voltemos a nos encontrar amanhã de manhã antes do início da raia. Está bem. Certo. Ah. Seren e Baltren. Fiquem um pouco mais. Já que ainda temos que trocar itens. Então eu vou sair. Lhes vejo amanhã. Franz e Nada retornaram às suas próprias dimensões primeiro. Sung Jin recuperou o arco de gelo e o escudo de lixo e colocou-os sobre a mesa. Antes que Sung Jin pudesse abrir a boca, Seren já apontou para o arco e perguntou: Então, quanto você vai cobrar por isso? Uma vez que é lendário, deve valer cerca de 10 a 15 mil moedas. Mas com essas especificações, devem ser 12 mil. 12 mil? Sim. É um pouco caro? Seren aproximou-se um pouco e inclinou-se para a frente. Com os olhos virados para cima, piscou quando perguntou: Você não pode me dar um desconto? Sung Jin olhou para ela. Essa garota. As mulheres eram criaturas estranhas. Quando ele a conheceu, ela tinha uma imagem fria e madura, que ele estava acostumado a ver através da TV. Mas agora que eles se tornaram amigáveis, ela usou seu encanto, atração e graça. Era como se ela fosse uma pessoa completamente diferente. Devido à sua aparência excepcional, Sung Jin não podia deixar de ser influenciado por ela. Bem, eu também quero vender para você também. Então você deveria. Por que você não deveria? Sung Jin decidiu ser racional. Seria muito melhor obter todas as moedas que pudesse reunir e comprar elixires. E Seren também se beneficiaria muito disso. Mas eu não posso fazer isso. Tenho lugares onde preciso gastar dinheiro. Eu não quero bancar o vendedor para você. Mas eu preciso ficar mais forte para que. Sung Jin estava lançando uma série de desculpas quando Seren o deteve. Eu entendi. Opa! Na verdade, eu pagaria o preço que você pedisse. Sung Jin inclinou a cabeça. Eu sei que Okpa está fazendo isso e aquilo por todos. Então, eu queria entrar e ser útil. Então, por que você pediu um desconto? Eu só queria perguntar. Apenas para ver como você reagiria. Seren mostrou um sorriso indecifrável. Graças à peça oculta que acabei de vender, eu tenho moedas suficientes para comprá-lo. Vou comprá-lo agora. Sung Jin estava confuso com seu comportamento. Mas ele ainda completou o comércio com ela. Tudo bem. Negocie arco Ashetaut lendário. Negocie 12 mil moedas negras. Aprovar. Aprovar. O Ashetaut era agora propriedade de Seren. Embora Sung Jin tenha sido capaz de tocar o arco, ele não poderia mais usá-lo. E mesmo que Seren deixasse o arco para trás em sua dimensão, a arma estaria disponível para ela a qualquer momento, através do cubo. Agora que isso foi feito,
Onde você vai conseguir os outros dois? O pensamento só ocorreu depois de fato. Um que eu possa encontrar na casa do leilão. O outro. Nada Uni prometeu me vender. Nada? Sim. Nós estávamos falando antes. E Nada Uni disse que também conseguiu em uma rodada. E como ela não pode usar o arco? Sério? Sim. Eu não tenho o suficiente para comprar os três ao mesmo tempo. Então Nada Uni decidiu me dar o arco agora e disse que devia pagá-la lentamente enquanto ganhava mais moedas. As duas mulheres devem ter se aproximado uma da outra sem que Sung Jin percebesse. E ainda mais maravilhoso. Nas raids dominadas por homens. Deve ter sido um grande alívio poder contar uma com a outra. Isso é bom. Sim. Eu também prometi vender itens relacionados à magia para ela. De forma barata. Como disse Oppa. Seja mutuamente benéfico um para o outro. Está bem. Fico feliz em ouvir isso. Então vou estar indo. Até amanhã. Opa! Sim. Seren guardou o arco e voltou para sua dimensão. O último restante foi Baltren. Na mesa estava o escudo de Ilish. Baltren deve ser capaz de deduzir até agora que o escudo era para ele. Sung Jin começou a falar sem mover o escudo da mesa. Como você pode ter notado no negócio agora? Eu trouxe esse escudo para vender. Para você. Senhor. Baltren. Baltren engoliu de forma audível. Ele deve ter percebido que esse escudo não era um item comum. Mas eu não posso vender esse escudo tão facilmente. Por quê? Para a sua pergunta. Operadora. Sung Jin instruiu o cubo a mostrar as especificações do escudo a Baltren. Como esperado. O maxilar de Baltren caiu. Sung Jin levantou 2 dedos e disse-lhe: Existem 2 motivos pelos quais não posso facilmente vender esse item para você. Primeiro, é muito caro. É difícil determinar um preço justo para esse item. A julgar pelas especificações, deve valer mais de 50.000 moedas. Sung Jin verificou sua expressão. Baltren não parecia tão bem. E era de se esperar. Até Sung Jin recebeu apenas 12.000 moedas nessa rodada. Um caçador normal sem a capacidade de caçar trolls por moedas teria que economizar cada pouco de moedas que ele ganhou por mais de 3 capítulos. Vender quase todos os itens que ele recebeu. A fim de obter uma quantidade tão grande. Mas isso só é verdade na teoria. Não gastar uma única moeda e fazê-las acumular no cubo aumentaria drasticamente as chances de morrer. E isso é realisticamente impossível. E já que você é um companheiro, deixarei isso em 30.000 moedas. Baltren franziu os lábios e assentiu. Ele também deve ter pensado que tal montante pode ser realisticamente alcançável. Se for cerca de 30.000, eu poderia ser capaz de gerenciá-lo em 1 ou 2 raids. Vou comprá-lo então. Sung Jin acenou com o dedo indicador e disse: Ah! Não! Não! A razão pela qual não posso facilmente vender esse item é realmente devido ao segundo motivo. Se pudermos superar essa questão, posso entregar o item agora e receber o pagamento depois. Então, qual é o outro motivo? Como você pode ver, esse escudo é um item lendário único. Não tenho certeza se você já viu isso.
mas está a par com os itens que uso atualmente. A única razão pela qual eu estou oferecendo isso para vender é porque eu não uso um escudo. Se fosse uma peça de armadura ou elmo, eu teria usado. Baltrin assentiu. Se Besgoro ouvisse, ele teria dito: o que? E faria queixas. Mas Sung Jin já o colocou em cima do sombra corredora no estábulo antes que as senhoritas fossem invocadas. Sung Jin continuou a falar. Esse item é muito forte. Então, para que eu possa vender ele para você, Baltrin, eu preciso de um grau mais alto de confiança com você. Grau mais alto de confiança? Sim. Existe a possibilidade de que você possa me trair depois de levar o item. De jeito nenhum. Baltrin fez uma careta como se ele nem pudesse imaginar. Mas isso não foi o suficiente. Edward teria feito o mesmo rosto. Baltrin. É verdade que nossos destinos atravessaram o mesmo caminho. Mas, de maneira realista, não tivemos muita chance de interagir um com o outro. Eu acho. Isso é verdade. Eu sei o você que disse que passou na última vez. Mas você se importa se eu lhe fizer mais algumas perguntas? Sim. Pergunte-me qualquer coisa. Sung Jin disse para ele. Vamos falar sobre a família. Você tem uma família? Eu tenho uma mãe. E uma noiva. E quanto ao seu pai? Ele nos deixou quando eu era jovem. Eu sei o nome dele. Mas eu mal consigo lembrar seu rosto. Sung Jin assentiu calmamente. Ele próprio era órfão. Em comparação, a família de mãe solteira não era tão ruim assim. O que era mais importante era descobrir o quanto ele se preocupava com a família restante. E a sua mãe e noiva? Como você se sente sobre elas? Antes de mais nada, minha mãe é uma mulher incrível. Ela me criou sozinha e trabalhou como uma empregada durante toda a sua vida. Apesar de nossas condições difíceis, ela me apoiou financeiramente até eu me tornar um oficial de polícia. Eu não consigo expressar plenamente minha gratidão. E sua noiva? Minha noiva é a pessoa mais maravilhosa. Ela me ama apesar dos meus difíceis antecedentes. Ela estava grávida do meu filho no momento. Mas eu não sei o que. Sung Jin tocou o olho de Jeremiah enquanto ele perguntava. Então, você as viu através da transmissão da operadora? Sim. Mas, como ele respondeu? Seus olhos escureceram ligeiramente. Uma voz forte então começou a falar. Devo salvá-las. Parecia que, quanto mais forte a emoção, mais alta era a voz da mente através do olho de Jeremiah. Sung Jin tomou em consideração o que ele ouviu na cabeça de Baltrin quando ele começou a dirigir a conversa. Então, você deve querer salvar as duas. Sim. Sung Jin estava à espera dos seus pensamentos. Mas Baltrin continuou a falar. Eu vi minha mãe no primeiro capítulo. Mas eu não vi minha noiva até vários capítulos depois. No Salão dos Caçadores. O que significa? Baltrin não conseguiu continuar suas palavras.
Ele a viu apenas depois que vários capítulos haviam progredido. Isso significa que ela sobreviveu aos capítulos iniciais e morreu e acabou no purgatório muito mais tarde. Eu não sei como ela conseguiu enquanto carregava uma criança. Eu me pergunto se a criança está bem. Sung Jin não pressionou nada além disso. Baltrin já estava tremendo. Chorando. Eu devo fazer isso. Eu tenho que terminar as raids. Se eu não... Sung Jin ouviu uma voz alta novamente. Aqui ele decidiu. No caso de seus ex-companheiros de equipe. Os dois com os quais ele certamente dependeria eram Mustafa e Hildebrandt. E ambos tiveram um forte desejo de salvar e proteger suas famílias. Sung Jin não percebeu. Mas Da Lupin estava ao seu lado, oferecendo-lhe uma toalha. Baltrin aceitou a toalha e enxugou o rosto. Uma vez que suas emoções se acalmaram, Sung Jin disse para ele: Lamento testá-lo. Baltrin: Não. Não. Eu entendo seus motivos. Que? Sung Jin empurrou o escudo em direção a Baltrin e disse: Pegue. É seu. Baltrin assentiu. Claro. Não é de graça. Vou levar 10.000 moedas para as próximas 3 raids. Isso deve diminuir consideravelmente o seu peso. Certo? Claro. Sung Jin e Baltrin completaram sua transação. Foi um negócio extremamente lucrativo para Baltrin. Ele conseguiu obter um item lendário único com desconto e com prorrogação de pagamentos sem juros. Claro. Não era um mau negócio para Sung Jin por qualquer meio. Para começar, o objetivo de Sung Jin desde o início era ter 9 companheiros fortes e confiáveis. Investir na capacidade de combate de pessoas em quem ele podia confiar era a coisa certa a fazer. Sung Jin era forte por conta própria. Mas ele só tinha 2 mãos. Para terminar as raids, foram necessários tanques confiáveis como o Baltrin. Então nos veremos novamente amanhã. Baltrin. Ok. Que? Boa noite. Uma vez que Baltrin se foi, Sung Jin saiu brevemente do 99 Noites. Lá fora, Cain e Rajenta caminharam até Sung Jin para cutucá-lo. Sung Jin olhou para o céu noturno enquanto esfregava seu pelo. A lua redonda pendia no céu. Ele fez uma promessa a si mesmo enquanto olhava para a lua. Dessa vez, eu não falharei. Não novamente. Uma vez que todos os escolhidos retornaram às suas dimensões, Sung Jin deitou-se na cama sozinho e verificou seus status. Como os meus status estão agora? Título: Mestre Caçador. HP: 199.100. MP: 275.040. Força: 21.912, mais 6.574, igual a 28.486. Destreza: 22.593, mais 6.778, igual a 29.371. Resistência: 15.315, mais 4.595, igual a 19.910. Poder mágico: 11.119, mais 3.336, igual a 14.455. Poder mental:
21.157, mais 6.347, igual a 27.504. Pontos não atribuídos. Oh! Os números eram muito grandes agora. Apesar de ser o proprietário desses atributos, Sung Jin teve que olhar para a tela por um longo tempo antes de poder decifrar o que estava escrito lá. O atributo em que Sung Jin focou hoje em dia foi poder mental. Ele estava investindo muito dos seus pontos em poder mental para poder lançar um feitiço de nono círculo com o título do Mestre Caçador equipado, sem colocar mais pontos em poder mágico. A quantidade de mana que ele precisava para lançar um feitiço da nono círculo usando o Anel do Grande Sábio foi 650.475. Mais de 650.000. Mesmo que Ariane pudesse fornecer metade do valor, ele ainda precisava de aproximadamente 330.000 de mana. Sung Jin fez cálculos rapidamente na cabeça dele. Isso significa: ainda preciso de cerca de mais 5.000 de poder mental. Sung Jin verificou o número de moedas negras que ele tinha. Quantas moedas eu tenho sobrando? 187.670 moedas. Esse foi o total combinado da recompensa da raid. Os 12.000 que recebeu de Serin e os 10.000 que recebeu de Baltrim. Ainda tenho que pagar 5.000 pelo mármore do perseguidor de Trolls. Para criar a joia precisa de mais 1.000. Se eu gastar 81.000 em elixires, então poderei lançar o feitiço do nono círculo ao amanhecer. Sung Jin deitou-se na cama depois de terminar os cálculos. Quando ele primeiro foi à loja de feitiços e descobriu o custo monetário e de mana dos feitiços de nono círculo, ele pensou que levaria um mínimo de 10 capítulos antes de poder usá-los. Mas, graças aos elixires, Ariane e Anel do Grande Sábio, ele conseguiu lançar um feitiço de nono círculo muito mais cedo do que esperava. Se eu conseguir o poder de voltar no tempo, ninguém poderá esperar me derrotar. Cheio de expectativas infladas, Sung Jin caiu em um sono profundo. Criac. Criac, criac. Cada passo que ele deu nas escadas desgastadas fez com que as tábuas de madeira rangessem. Sung Jin seguiu as escadas para a escuridão. Passo a passo. Bem-vindo. O comerciante do mais escuro que o preto saudou-o como sempre. Sentado no canto escuro em seu assento habitual, Sung Jin aproximou-se dele e disse: recarregue os mármores do perseguidor de Trolls. E quero 80.000 moedas em elixires. O suficiente para 16.000 pontos. Uau! Quão rico você se tornou! Sung Jin não reagiu à exclamação do comerciante. Ao ver que Sung Jin não respondeu, o comerciante também cortou a conversa. Colocando a mão em seu casaco, ele tirou uma pequena garrafa. Aqui. Pegue. Sung Jin recebeu a pequena garrafa. Embora Sung Jin tivesse pedido 5 vezes o valor da última vez, ainda parecia conter exatamente a mesma quantidade de líquido. Sung Jin olhou para o comerciante com os olhos cheios de suspeita. O comerciante notou o olhar e lhe disse: ah! O valor não é tão importante. Como eu deveria explicar? O aspecto físico existe apenas para dar à pessoa a impressão de estou bebendo alguma coisa. Nada mais. Mesmo se você comprasse 1.000.000 de moedas em elixires, eu teria dado uma garrafa de mesmo tamanho. Não havia sabor ou cheiro do líquido. Sung Jin verificou seus atributos imediatamente.
Operadora. Quantos pontos não atribuídos eu tenho? 16.000 pontos. O elixir funcionou como prometido. Sung Jin deixou o homem para trás e virou-se para sair. Então estarei indo. Já está indo? O comerciante perguntou. Mas Sung Jin apenas olhou para ele. Antes de sair sem mais uma palavra. Ele nunca sentiu algo bom ao redor do homem. Ao sair do mais escuro que o preto, Sung Jin atribuiu seus pontos de atributos imediatamente. Operadora. Adicione 3.000 à força, destreza e resistência. E para o resto, adicione 7.000 a poder mental. Aplicado. Quanto de mana eu tenho agora? E você tem 366.040. Finalmente. Ele estava pronto para usar o feitiço de nono círculo. Reversão do tempo. Eu vou testá-lo hoje. Sung Jin pensou enquanto se afastava. Antes de ir para a pousada, ele passou na forja de Cargos. Senhor Cargos, você terminou os itens? Eles estão prontos. Sung Jin recuperou os itens que ele tinha deixado com o ferreiro. Eu lhe disse ontem. Mas o custo de produção é de 1.000 moedas. 1.000 moedas tornaram-se pouco para Sung Jin. Confira. Sung Jin recebeu a joia. Ela irradiava um pouco de luz. Mas depois de cortar corretamente, agora cintilava brilhantemente. Sung Jin segurou o item. Lation, Estrela da Solidão. Acessório, lendário. Habilidade passiva. Recompensa pelo treinamento, 1. Receba 10% de atributos adicionais após a conclusão da raid. Habilidade ativa. Treinamento solitário, 1. Entre na próxima raid sozinho. Seja como o vento incessante. O leão corajoso. O lótus incorruptível. Vá sozinho como um chifre de rinoceronte. 1. A passiva recompensa pelo treinamento chamou sua atenção. Cargos. Também tinha esse tipo de efeito? Cargos respondeu. Bem, eu não mencionei isso em caso de encorajar as pessoas a agir de forma irracional e experimentar imprudentemente. Ah. Entendo. Tudo estava bem. Quanto mais atributos ele ganhou, mais benefício seria distribuído aos escolhidos. Cargos continuou a falar. Para que ela funcione, você precisa usá-la antes de ser transferido para as raids. Entendeu? Entendi. Sung Jin assentiu com a cabeça e deixou a forja. Voltando para o 99 noites. Uma vez que ele voltou para a área onde a pousada estava, Caim levantou-se. Ah! Não! Caim! Volte a dormir. Sung Jin tinha dito a ele. Mas então ele mudou de ideia e disse. Hey! Caim! Você poderia tentar me atacar? Não. Caim sempre obedientemente executou os comandos de Sung Jin. Mas dessa vez, Caim não conseguiu entendê-lo. Sung Jin usou ambas as mãos para gesticular. Ei! Venha me atacar seriamente. Caim inclinou a cabeça para um lado. Caim latiu 2 vezes para mostrar sua desaprovação. Caim provavelmente era muito leal para poder realizar esse tipo de ordem. Sung Jin virou-se para olhar para a Rajenta.
Rajenta estava dormindo sem qualquer cuidado no mundo. Não posso testá-lo com eles. Tudo bem. Volte a dormir, Caim. Sung Jin voltou ao seu quarto no segundo andar do 99 Noites. Então, operadora, acorde-me em 2 horas. Alarme programado. Depois que ele arrumou hora de despertar, Sung Jin deitou na cama. Ele fechou os olhos. Mas ele não sentiu tanto sono. São 6 horas 58 minutos e 42 segundos. Sung Jin acordou ao som do alarme da operadora. Enquanto ele estava debaixo de uma corrente de água no banho, ele voltou a falar para o cubo. Operador, dê-me o cajado do Deus da Guerra. A hora original para a reunião do café da manhã era 8. Mas a razão pela qual ele decidiu acordar 1 hora antes era porque havia algo mais que queria fazer de antemão. Inspeção. A seu comando. Selecione o alvo da inspeção. 4 imagens de escolhidos apareceram acima do cubo. Piu. Seren estava praticando sua arquearia contra um saco de feno no estábulo na 1 hora da manhã. Baltrin estava tomando café. Pois estava focado em ler a nota de informações, já que não sabia que as instruções de Sung Jin tornariam as informações obsoletas. Nada estava se espreguiçando em seu quarto. Mas sua roupa era extremamente fina. Como a roupa de treino usada por atletas. Oh! Ótimo! Besgoro. Que ficou quieto. Recentemente. Disse com entusiasmo. Que bunda! Sung Jin o ignorou e se virou. Franz ainda estava na cama. Sung Jin apontou para essa imagem. Envie-me lá. Pedido de teletransporte aceito. 10. 9. Ei! Se você vai usar isso de qualquer maneira, vamos tentar um pouco mais cedo. Ou um pouco mais tarde. Podemos ter um vislumbre de algo ótimo. Sung Jin teletransportou para o quarto de Franz enquanto ouvia as sugestões de Besgoro. Franz continuou a dormir, inconsciente do fato de que Sung Jin havia chegado. Sung Jin o acordou. Ei! Franz! Franz ficou assustado ao acordar. Ah! O que? Sua reação era natural, já que o 99 Noites estava reservado para um único caçador. O fato de que um caçador viesse acordá-lo era algo que ele não podia antecipar. Ele parou de procurar sua espada que ele manteve perto e disse ao homem que o acordou. Ah! Senhor! Que? Ele pensou que ele tinha dormido demais acidentalmente. Ele olhou ao redor do quarto. Já é hora das instruções? Sung Jin respondeu. Não. Ainda resta 1 hora antes das instruções. Eu só queria pedir um favor. Então eu cheguei 1 hora mais cedo. Um pedido? Sim. O que? Sung Jin agarrou o ombro de Franz e disse. Vá se lavar e me encontre no pátio. Vamos fazer uma luta de treino. Luta de treino? Os olhos de Franz se arregalaram de surpresa. Sim. Luta de treino. Ele logo acenou com a cabeça. Tudo bem. Eu entendo. Sung Jin saiu do quarto e voltou para o lobby. Havia um Dalupe nessa dimensão, idêntico à da sua. Ele se aproximou de Sung Jin e perguntou.
Senhor caçador, devo preparar o café da manhã? Não. Ainda não. Eu vou tomar café da manhã mais tarde. Por enquanto. Me dê um copo de suco de maçã. Entendido. Imediatamente. Dalupin entrou na cozinha. Enquanto isso, Sung Jin tirou a lâmpada de Soldamir do cinto e esfregou-a. O gênio logo surgiu. Você me chamou. Mestre? Ainda é de manhã cedo. O que você precisa de mim? Eu finalmente sou capaz de lançar magia de nono círculo. Então eu queria lhe mostrar. Finalmente! Soldamir parecia mais feliz do que Sung Jin com as notícias. Ele passou toda a vida investigando a magia de reversão do tempo. Ser capaz de vê-la em primeira mão deve ter lhe alegrado. O suco está pronto. Dalupin trouxe um suco de massa de cor delicada para Sung Jin. A bebida tinha um pouco de espuma flutuando como se tivesse sido recém-espremida agora. Sung Jin tomou um gole e esperou que Franz descesse as escadas. Franz, que estava totalmente armado para o combate, chegou ao lobby do primeiro andar. Vamos. Senhor. Kei. Sung Jin dirigiu-se ao pátio com ele. Franz puxou sua espada de duas mãos para fora da bainha. Sung Jin verificou seus próprios dedos. O anel do grande sábio estava brilhando como sempre em seu dedo. Sung Jin tirou a espada mágica Ariane. Franz disse, cheio de emoção. Uma luta de treino com o Sr. Kei. Eu me sinto ainda mais nervoso do que diante de um boss oculto. Sung Jin sorriu. Essa não foi realmente uma luta de treino, mas uma experiência. No entanto, Sung Jin não tinha intenções de corrigi-lo e queria deixá-lo acreditar no que ele queria acreditar. Sung Jin disse para ele, venha para mim com tudo o que você tem. Franz.